Resumo do livro A Fórmula do Sucesso: Como grandes líderes entregam valores reais, de Andrew Kakabadze. Em A Fórmula do Sucesso: Como grandes líderes entregam valores reais, Andrew Kakabadze apresenta o resultado de seus esforços para descobrir o que é sucesso e como ele é criado. Após 5 anos viajando pelo mundo entrevistando líderes sêniores, incluindo CEOs e presidentes de organizações dos setores público e privado, o autor expõe seus resultados e as respostas das principais perguntas para criar valor e, com ele, pavimentar a estrada para o sucesso. Para relatar sua pesquisa, Kakabadze divide este livro em 10 capítulos, nos quais explora diversos insights e conceitos-chave que o ajudarão a criar valor e encontrar a fórmula do sucesso. O primeiro capítulo trata da compreensão do valor e é aberto com a pergunta mais importante: o que é sucesso para você? Kakabadze começa, então, a explorar a resposta de um dos executivos entrevistados e, a partir dela, levanta os questionamentos que são considerados ao longo do capítulo. Os primeiros questionamentos são sobre o fato de que há uma variedade de valores que podem ser criados por uma empresa ou corporação e explica como cada um deles está entranhado na vida corporativa. Chama a atenção também para a capacidade de entrega desses valores, para a importância de testar o quão reais e sólidos são cada um desses valores e o porquê destes serem fatores cruciais para quem quer atingir o sucesso. E ainda exemplifica seu argumento com um caso famoso da área bancária. A partir dessa argumentação, o autor passa a discorrer sobre a criação de valores para sua empresa e sobre as principais armadilhas e obstáculos recorrentes que são desafios a serem enfrentados na criação e na entrega desses valores, para que você possa alcançar o sucesso em qualquer setor corporativo. O segundo capítulo aborda outro conceito fundamental para quem deseja atingir o sucesso: a diversidade de pensamento. O autor discorre sobre a necessidade de a liderança de uma corporação sempre ter a capacidade de enxergar o quadro completo para que possa traçar planos e estratégias que sejam capazes de superar quaisquer adversidades no campo de atuação da empresa e sobre como a diversidade de pensamento é imprescindível para isso. Kakabadze segue sua argumentação sobre esse tema, ressaltando que essa diversidade de pensamento, tão em voga nos dias de hoje, precisa ir além das aparências e chegar ao campo da atitude, e como isso é uma ferramenta poderosa na busca pelo sucesso empresarial. Além disso, o autor aponta para a noção de pensamento global e discute o quanto estamos muito mais conectados agora do que já fomos no passado e como isso nos direciona para uma maior diversidade de pensamento. É abordada ainda a visão que o autor possui sobre os vários componentes da diversidade e como ele os caracteriza, dando sentido a essa diversidade e explicando como ela faz parte da fórmula para o sucesso. A partir do terceiro capítulo, Kakabadze apresenta as 7 disciplinas que envolvem a liderança guiada por evidências, sendo a primeira delas a própria evidência. O autor nos explica que o foco dessa disciplina é possuir uma abordagem que parta sempre de um ponto de vista científico e baseado em fatos, e como os grandes líderes empresariais que foram entrevistados em sua pesquisa deram demasiada importância a isso quando se referiram à busca pelo sucesso. Na sequência, ele alerta sobre a aversão à evidência que alguns líderes apresentam ao lidar com novos desafios que surgem a cada dia, e faz uma análise de 3 estilos de liderança, dentre os quais apenas um é guiado por evidências, sendo eles os replicadores, os formuladores e aqueles que conduzem por evidência. Com essa análise, ele aponta para os maiores entraves que cada estilo apresenta e os porquês de os líderes que se fundamentam nas evidências serem mais bem-sucedidos do que os outros e, além disso, explica detalhadamente quais são os comportamentos que os líderes entrevistados por ele apresentam ao se basearem em evidências e assim formarem uma base sólida para atingir o sucesso. O quarto capítulo explora a segunda disciplina, que é a missão. Nesse momento, o autor diferencia a missão da empresa da visão da empresa, colocando cada conceito em seu lugar certo e demonstrando como eles estão relacionados. Ele aprofunda a perspectiva sobre o que é a missão de uma empresa e como um líder de sucesso busca completar essa missão.
e discorre sobre os conceitos que constituem fundamentalmente a missão de uma empresa e como eles são forças orientadoras para liderar de maneira assertiva rumo ao sucesso. O livro expõe sistematicamente como a missão impacta a organização a partir de insights inspiradores e esclarecedores obtidos durante muitas entrevistas com líderes do mundo todo. Uma vez que toda a noção de missão está bem estabelecida, Kakabadze passa a aprofundar o conceito de visão, que, embora relacionado, é distinto. Ele explica de maneira objetiva o que deve ser a visão de uma empresa, mostra como ter clareza sobre o conceito, de modo que você possa identificar ambos com segurança, e descreve os 4 passos que identificou durante sua pesquisa para ter uma visão eficaz. A disciplina abordada no 5º capítulo é o alinhamento. O autor inicia com um relato de um CEO alemão e logo deixa bastante claro como e por que o alinhamento é um elemento vital para a fórmula do sucesso. Ele passa, então, a explicar o que é de fato alinhamento e quais são os elementos que o compõem. Kakabadze define que esses elementos são 3. O alinhamento do pensamento dos principais players, o alinhamento da estrutura e o alinhamento de sistemas que compõem a empresa, aprofundando cada um deles com objetividade e mostrando como eles são interligados e necessários para atingir o sucesso. Além disso, o autor explora a relação entre alinhamento e engajamento e o inevitável entrelaçamento desses fatores, evidenciando as diferenças entre eles. Ele aponta para as falhas que são criadas pela falta de alinhamento e como superá-las. Alerta também para a questão da politicagem no ambiente de trabalho e como esta é, muitas vezes, um empecilho para o correto alinhamento entre todas as partes. E, mais importante, ensina como lidar com este fator presente em todos os setores para tirá-lo do caminho em sua trajetória rumo ao sucesso. O 6º capítulo trata da disciplina do engajamento. O autor abre esse capítulo revelando informações preciosas sobre os níveis gerais de engajamento nas empresas, quais são as características dos líderes que levam a isso e qual é o peso disso na fórmula do sucesso. Pautado em exemplos reais, ele mostra como fazer com que todos sejam envolvidos no processo, criando verdadeiro engajamento, e apresenta questionamentos que provocam reflexões relevantes e necessárias para todos que almejam liderar usando a fórmula do sucesso. Aponta também para os fatores que instigam o desengajamento e evidencia como preveni-lo, a partir de tópicos detalhados que aprofundam as ideias de visão e de diálogo. Além de apontar para as capacidades que você deve desenvolver para ser um líder de sucesso, ele direciona o leitor de modo certeiro para os principais fundamentos do engajamento e ainda levanta a importante reflexão do contraste entre diálogo e debate. No 7º capítulo, Kakabadze disserta sobre a disciplina da liderança e inicia dando um exemplo famoso de como um líder empresarial transformou uma empresa de tecnologia que estava em queda de volta em uma gigante do mercado. Ao retomar conceitos importantes já apresentados no livro, o autor mostra como as disciplinas precisam estar interligadas e apresenta 3 qualidades fundamentais dos líderes entrevistados em sua pesquisa. Ele segue aprofundando cada uma dessas qualidades, apresentando exemplos de líderes e gestores distintos em suas áreas. O autor segue explicando como e em quais circunstâncias esses líderes foram capazes de combiná-las para superar os desafios que encontraram em suas respectivas empresas. Ele chama ainda a atenção para a forma de liderança com propósito, mostrando quais são os elementos-chave para assumir essa atitude e avançar em direção ao sucesso. E, antes de encerrar esta disciplina, mais uma vez, faz um alerta para as armadilhas e os comportamentos a serem evitados. No 8º capítulo, o autor dirige seus esforços para a disciplina da governança, apontando-a como combustível da fórmula do sucesso. Ele apresenta as 2 dimensões vitais da governança e o quanto é necessário alcançar o equilíbrio e o domínio das duas para exercer essa disciplina de modo eficiente, exemplificando também como se concentrar em apenas uma dessas dimensões é problemático e falho.
Em seguida, Kakabadze expande a noção de governança para o modo como essa disciplina é entendida e exigida atualmente nas corporações. E, com base em pesquisas da área, expõe quais são os fatores e as competências reconhecidos como necessários para seu devido exercício, levantando, assim, os principais desafios e entraves para exercer a governança de forma prática e funcional, como deve ser feita para guiá-lo em direção ao sucesso. O 9º capítulo trata da última disciplina, a sabedoria. Partindo do exemplo de famosos filósofos gregos, o autor é direto e conciso ao explicar qual é o papel da sabedoria na fórmula do sucesso. Ele reforça mais uma vez o papel dos comportamentos orientados para a evidência e como a sabedoria deve e também como não deve ser exercida no ambiente corporativo. Kakabadze apresenta os relatos de líderes empresariais sobre como eles percebem, entendem e, mais importante, constroem a sabedoria em suas carreiras de sucesso, além de ressaltar quais são suas qualidades que os permitem fazer isso. Ele prossegue aprofundando o conceito de sabedoria, baseando-se não apenas em relatos de líderes de sucesso, mas também em pesquisas científicas, e discorre sobre os dilemas que os líderes enfrentam e como o bom uso da sabedoria os auxilia a tomar as decisões difíceis. Por fim, o 10º e último capítulo apresenta 2 conjuntos de perguntas, um para o CEO e outro para o presidente da empresa, elaborados com base nas centenas de horas de entrevistas que Andrew Kakabadze fez e que o ajudarão a embarcar na jornada rumo ao sucesso. Além disso, ao final dos 9 primeiros capítulos, há um resumo das principais ideias e uma lista de perguntas-chave relacionadas a cada conceito abordado para o ajudar a aprofundar sua reflexão e melhorar seu entendimento acerca do assunto.